Olá, sou uma senhora considerada muito sábia por meus entes queridos e amigos, e hoje estou muito feliz que você tenha aparecido, pois o que quero compartilhar com você pode mudar a forma como enxerga suas relações mais próximas. Te contarei uma história no mínimo impactante. Você já parou para pensar por que muitas vezes tratamos melhor os desconhecidos do que aqueles que estão ao nosso lado todos os dias? Um exemplo claro disso é quando as visitas chegam em nossa casa. Já reparou como a casa se transforma? É uma correria, todos da casa se coçam rapidamente para organizar tudo. A louça bonita guardada a 7 chaves finalmente sai do armário. Aquele jogo de jantar especial, que só vê a luz do dia em ocasiões raras, é colocado à mesa. As taças finas e o jogo de xícaras são dispostos com todo o cuidado. Quem aqui nunca comprou uma comida cara para impressionar alguém, mesmo sabendo que isso apertaria o orçamento? Quem nunca arrumou a casa como se fosse uma vitrine de revista, a sala impecável, nem um fio de cabelo fora do lugar, apenas para passar uma imagem perfeita para os outros? Quem nunca vestiu sua melhor roupa de passeio para receber a tal visita e agiu como se fosse algo habitual, como se fosse a coisa mais natural do mundo? Mas tudo isso só funciona quando somos avisados antecipadamente. E quando a visita chega de surpresa? Aí lascou tudo. O cenário muda drasticamente e a verdadeira face da casa e da nossa rotina é revelada. Você conhece alguém assim? Ou talvez você mesmo seja assim? Quantas vezes você já escondeu seus verdadeiros gostos, suas reais opiniões, por medo do julgamento alheio? Quem aqui nunca fingiu uma felicidade que não sentia só para manter as aparências? Quantos de nós colocamos máscaras todos os dias, apenas para sermos aceitos por pessoas que muitas vezes nem fazem parte do nosso círculo mais íntimo? Confesse, somos mestres em criar fantasias para as visitas, encenando uma vida perfeita que nem sempre reflete a realidade. Fazemos de nossa casa um palco, nossa vida uma peça, e de nós mesmos, atores dessa farsa cotidiana. Pense no seu dia a dia. Quantas vezes você tratou um estranho com mais consideração do que um familiar? É como se vestíssemos uma máscara de cordialidade para o mundo exterior, mas deixássemos a intimidade corroer a gentileza em casa. Vamos refletir sobre isso. Será que a energia que gastamos em manter aparências não deveria ser redirecionada para cultivar um ambiente de amor e respeito dentro de casa? Fique comigo até o final, porque essa história vai abrir seus olhos para a importância de valorizar quem está sempre ao nosso lado. Maria, como muitos de nós, tinha uma rotina apressada. Todas as manhãs, saía de casa correndo para pegar o ônibus. Quando entrava e estava lotado, cedia seu lugar para os mais velhos e prioritários, agradecia ao motorista e distribuía sorrisos aos passageiros. No caminho, esbarrava em desconhecidos, sempre se desculpando com um sorriso gentil. Um dia, derrubou sem querer a bolsa de uma senhora na rua e prontamente ajudou a recolher tudo, trocando palavras amáveis. No trabalho, Maria era a colega que todos adoravam. Cumprimentava os porteiros pelo nome, conversava amigavelmente com a moça da limpeza e sempre tinha um sorriso pronto para os colegas. Era conhecida por ser uma pessoa doce e prestativa, alguém que iluminava o ambiente por onde passava. Mas essa Maria era diferente da Maria que entrava em casa todas as noites. Quando cruzava a porta de casa, a cordialidade desaparecia. O sorriso que oferecia aos estranhos dava lugar a um olhar cansado e indiferente. Carlos, seu marido, que havia preparado o jantar, mal recebia um cumprimento. João e Ana, seus filhos, acostumaram-se a ser ignorados ou receber respostas curtas e impacientes da mãe. E essa diferença entre a Maria da rua e a Maria de casa estava prestes a trazer consequências negativas. Carlos conheceu Maria em uma tarde de primavera, durante um evento na faculdade. Ele ficou imediatamente encantado com sua beleza serena e o sorriso acolhedor que parecia iluminar a sala. Maria era conhecida por sua gentileza e sua capacidade de fazer todos se sentirem especiais. Ela se destacava não apenas pela sua aparência bonita e cativante, mas pela maneira como tratava as pessoas ao seu redor com respeito e carinho genuínos.
Carlos recordava-se dos primeiros encontros com carinho. As longas conversas que tinham sobre seus sonhos e aspirações, os passeios românticos pelo parque onde Maria sempre notava as pequenas coisas belas da vida. Ela era uma mulher que irradiava bondade e compaixão, alguém que ele admirava não apenas por sua beleza exterior, mas pela sua alma generosa. No entanto, ao longo dos anos de casamento, Carlos percebeu uma mudança gradual em Maria. O brilho nos seus olhos gentis foi substituído por um olhar distante e indiferente. As palavras doces deram lugar a respostas curtas e evasivas. Ele sentia como se estivesse vivendo com uma versão diferente da mulher por quem se apaixonara profundamente há 22 anos atrás. A Maria amorosa e atenciosa que conquistara seu coração parecia ter se perdido em algum lugar ao longo do caminho. Carlos ainda se lembrava da Maria que um dia conheceu e ansiava pela volta daquela mulher amável e compassiva. Ele se perguntava o que acontecera para que ela se afastasse tanto e se perguntava se um dia poderia recuperar o amor e a conexão que um dia compartilharam. Carlos era um homem paciente e compreensivo, mas o constante desdém e a indiferença de sua esposa começaram a afetá-lo profundamente. Ele passava horas preparando o jantar, esperando ansioso pelo momento em que poderiam compartilhar uma refeição e conversar sobre o dia. Mas quando Maria chegava em casa, a frieza em seu olhar e as respostas monossilábicas esmagavam suas esperanças. Carlos começou a se sentir invisível, como se seus esforços não tivessem importância. João, o filho mais velho, tinha 16 anos e começava a perceber a tensão entre os pais. Ele se refugiava em seus estudos e amigos, evitando ficar em casa mais do que o necessário. Sentia a falta de uma mãe presente e carinhosa, mas a frieza de Maria o afastava e ele preferia o silêncio do que tentar quebrar a barreira que ela erguera. Ana, a caçula de apenas 10 anos, era a mais afetada. Ela não entendia por que sua mãe, que era tão gentil com todos na rua, parecia não ter tempo para ela. Ana ansiava por atenção e carinho e muitas vezes ia para a cama chorando, perguntando-se o que fizera de errado. Os pequenos momentos em que Maria demonstrava algum afeto eram como migalhas para Ana, que agarrava-se a elas desesperadamente. O desgaste emocional era palpável. Carlos e as crianças sentiam-se constantemente rejeitados, lutando para manter uma conexão que parecia desvanecer a cada dia. A casa, que deveria ser um refúgio de amor e segurança, tornara-se um lugar de dor e desilusão. E essa tensão acumulada estava prestes a atingir um ponto de ruptura que mudaria suas vidas para sempre. Num fim de tarde tranquilo, Carlos dirigia de volta para casa após um dia longo no trabalho. O trânsito estava pesado, mas ele se sentia aliviado por estar a caminho de casa, onde os filhos o esperavam. Enquanto aguardava pacientemente no sinal vermelho, um motorista distraído, falando ao telefone, atravessou o sinal em alta velocidade. O impacto foi devastador. O carro de Carlos foi atingido em cheio pelo veículo desgovernado, capotando 3 vezes e, por fim, parou virado de cabeça para baixo. Carlos sentiu a batida violenta, seguida por um momento de escuridão. Desacordado, estava preso às ferragens, cercado pelo caos do acidente. Os paramédicos e bombeiros lutavam para libertá-lo. Cada movimento minimamente calculado. O tempo parecia se arrastar enquanto ele era cuidadosamente retirado do veículo destroçado e colocado na maca, rodeado pelas luzes piscantes das ambulâncias, pelos sons de sirenes e muitos olhares dos curiosos. No hospital, a realidade do que acontecera começou a se impor sobre ele. Os médicos corriam de um lado para o outro, discutindo procedimentos e analisando exames. Carlos foi levado às pressas para o centro cirúrgico, enquanto a gravidade das lesões se tornava evidente. Ele teria que passar por várias cirurgias para reparar os ossos quebrados e os órgãos danificados. As horas no hospital se arrastavam, misturando-se em uma névoa de dor e incerteza. Enquanto isso, Maria recebeu a notícia do acidente com uma mistura de choque e confusão. Ela estava no trabalho quando o telefone tocou, trazendo-lhe a mensagem que mudaria tudo. O coração de Maria afundou quando ouviu as palavras: Carlos teve um grave acidente. Ela deixou tudo para trás.
as mãos e pernas tremendo, enquanto corria para o ponto de ônibus que, por sinal, não chegava nunca. Aumentando sua dor e aflição, seu medo era de não conseguir chegar para uma possível despedida. Ao chegar no hospital, foi recebida pelo caos do pronto-socorro. Enfermeiros e médicos corriam de um lado para o outro, os rostos sérios e concentrados. Maria sentiu um nó se formar em sua garganta. Na recepção foi informada que não poderia ver Carlos, que estava passando por uma arriscada cirurgia. Enquanto os minutos se transformavam em horas, Maria permaneceu andando de um lado para outro na sala de espera do hospital. A ansiedade apertava seu peito e cada segundo parecia uma eternidade. O telefone dela não parava de tocar. Amigos e colegas de trabalho ligavam o tempo inteiro querendo saber a situação de Carlos. Ela sentiu-se sobrecarregada pela preocupação de todos ao seu redor e decidiu desligar o celular para ter um momento de paz e concentrar-se em Carlos. Maria optou por não contar nada para as crianças. Ela sabia que João e Ana adoravam o pai e ficariam desesperados com a notícia de um acidente tão grave. Queria protegê-los da angústia até que tivesse informações mais precisas sobre o estado de Carlos. Antes de desligar o telefone, ela mandou uma mensagem para João, avisando que o pai tinha ficado fazendo hora extra no trabalho e que ele deveria tranquilizar Ana quando chegasse em casa, para evitar preocupações desnecessárias. Enquanto aguardava notícias, Maria sentiu um misto de medo e esperança. Ela rezava silenciosamente por Carlos, implorando para Deus salvar seu marido. Num momento de quietude dentro da sala de espera do hospital, Maria encontrou-se perdida em pensamentos turbulentos. Enquanto aguardava notícias sobre Carlos, sua mente era dominada por um sentimento avassalador de lamentação. Ela revivia os últimos dias em flashes rápidos e dolorosos. Enquanto esperava por notícias de Carlos, uma voz interior começou a sussurrar verdades desconfortáveis que ela havia evitado por muito tempo. Maria se viu transportada de volta no tempo, como se estivesse revivendo cenas de um filme antigo. Fragmentos de sua vida com Carlos se entrelaçavam, cada um tingido por uma emoção vívida. As memórias a invadiam como ondas em um mar revolto, trazendo consigo uma mistura de doçura e amargura. Ela se viu registrando os momentos em que sua própria exaustão e as frustrações diárias obscureceram sua visão, tornando-a menos paciente e mais distante com aqueles que mais amava. Ela se lembrava dos dias em que chegava em casa, após um árduo dia de trabalho, seus pés doloridos e a mente exausta. Lá estava ele, Carlos, com um sorriso tímido, seus olhos refletindo um misto de alegria e apreensão. Sabia que sua frieza o magoava, mas o cansaço a consumia por completo, deixando-a sem energia para demonstrar afeto. Lembrou-se também do aroma reconfortante da comida caseira, meticulosamente preparada por Carlos. Envolvia Maria assim que ela abria a porta de casa. Aliás, quando ela chegava no portão, já sentia o cheirinho e sabia que Carlos estava lá na lida. Ele chegava mais cedo do trabalho e Maria umas 2 horas e pouco de diferença, afinal vinha de ônibus, mas também sabia dirigir. No entanto, eles tinham apenas um carro. Cada noite, ele se dedicava a preparar os pratos de cada membro da família. Ele conhecia os gostos de todos tão bem. Ana não comia beterrabas e detestava a farofa, a menos que estivesse acompanhada de linguiça assada, um toque que a fazia saborear cada garfada com prazer. João, por sua vez, preferia sucos naturais aos refrigerantes, enquanto Maria apreciava uma pitada de pimenta sobre qualquer refeição, dando-lhe o tempero perfeito. Maria se viu revivendo esses momentos com uma clareza surpreendente. Ela se lembrou vividamente das crianças correndo pela cozinha para ajudar a montar a mesa. Ana pegando o gelo para os copos com sua energia contagiante e João organizando os pratos com cuidado, como se fosse um pequeno ritual familiar. Essas cenas pareciam tão nítidas, como se estivesse assistindo a um filme de lembranças projetado em sua mente. Cada detalhe da cena familiar era uma lembrança vívida, enchendo Maria de nostalgia e arrependimento.
Ela percebeu como esses momentos simples de união em torno da mesa eram preciosos e como o cansaço muitas vezes a privava desses instantes de conexão genuína com sua família. Lembrou-se de vê-lo sentado no sofá assistindo TV, acenando com a cabeça e rindo sozinho para o lado, como se compartilhasse um momento com alguém invisível. No silêncio da noite, o ronco suave de Carlos ecoava pelo quarto, uma presença constante em sua vida. Ela se aconchegava ao seu lado, buscando conforto em seu calor. Mas a exaustão do dia a deixava irritada, e sua impaciência se manifestava nas pequenas interações da vida doméstica. Uma palavra ríspida para Carlos, um tom de voz cortante para as crianças. Maria se esforçava para manter uma máscara de positividade diante do mundo exterior. Sorrisos calorosos para estranhos, palavras gentis para colegas. Ela era a personificação da cordialidade. Mas no refúgio do lar, as máscaras caíam, revelando a mulher cansada e frustrada que lutava contra seus próprios demônios. A culpa a corroía por dentro. Ela sabia que magoava Carlos e seus filhos com sua impaciência, mas não conseguia encontrar a força para mudar. Era como se estivesse presa em um ciclo interminável, incapaz de escapar do peso das responsabilidades e da própria exaustão. As memórias se esvaneceram, deixando Maria em um estado de profunda melancolia. Lembrou-se das noites em que Carlos tentava iniciar uma conversa sobre seu dia, apenas para ser recebido com respostas curtas ou indiferentes. Recordou-se das vezes em que os filhos vinham compartilhar suas pequenas alegrias ou preocupações, e como ela muitas vezes estava ocupada demais para prestar atenção como deveria. Sentiu a pontada de culpa ao perceber que, sem perceber, estava ensinando aos filhos que o amor pode ser condicional, reservado apenas para momentos convenientes. Enquanto o tempo passava e a incerteza pairava no ar, Maria viu claramente o impacto de suas ações e inações. Ela não poderia mais ignorar a verdade dolorosa sobre seu comportamento. Percebeu que, apesar de todo o seu esforço para ser uma boa pessoa lá fora, sua família merecia a mesma gentileza e compaixão que ela demonstrava para o mundo exterior. Ela sabia que não poderia mudar o passado, mas prometeu a si mesma que, se Carlos se recuperasse, faria tudo em seu poder para mostrar a ele e aos filhos o quanto os amava e valorizava cada momento compartilhado. Este momento de introspecção dolorosa no hospital se transformou em uma descoberta para uma mudança profunda em seu coração. E assim, enquanto aguardava ansiosamente por notícias, Maria começou a elaborar planos para uma mudança real em seu comportamento. Ela sabia que não seria fácil desfazer velhos hábitos, mas estava determinada a reconstruir os laços familiares com base na compreensão, na paciência e no amor incondicional. Passadas 3 horas desde que Maria desligara seu celular para buscar um momento de tranquilidade na sala de espera, a necessidade a forçou a ligá-lo novamente. O tempo parecia ter parado enquanto ela se via diante da difícil decisão de pedir ajuda à sua mãe para cuidar das crianças até que pudesse retornar. Com o coração pesado, Maria sabia que precisava contar a João sobre o que estava acontecendo. Ele era o homem da casa na ausência de seu pai, e ela confiava nele para ser forte e compreensivo diante da situação delicada. Respirando fundo, Maria discou o número de João, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto esperava que ele atendesse. "Oi, mãe", disse João do outro lado da linha, seu tom jovial agora mesclado com preocupação. Ela lutou para encontrar as palavras certas, tentando proteger João da gravidade da situação, mas ao mesmo tempo precisando que ele entendesse. "João, meu amor", começou Maria, sentindo o nó na garganta enquanto explicava brevemente sobre o acidente de Carlos e sua permanência no hospital. "Eu preciso que você seja forte agora, como sempre foi. Vovó está vindo para ficar com você e com a Ana até eu voltar, está bem?" No mesmo instante, João começou a chorar, respondendo com uma voz um pouco trêmula. "Claro, mãe, vai ficar tudo bem, eu cuido de tudo aqui." Maria sentiu um misto de alívio e gratidão por ter um filho tão responsável e amoroso como João. Ela sabia que podia confiar nele para ser o apoio que a família precisava naquele momento tão difícil.
Passa o telefone para Ana, pediu Maria, sua voz embargada pela emoção contida. Mas Ana, vendo o irmão chorar, antes mesmo de atender, já estava chorando. Ela era muito manhosa, o telefone sendo repassado e então a voz aflita de Ana do outro lado da linha. A menina estava desesperada para ver o pai, sua voz tremendo enquanto expressava seu medo e preocupação. Eu quero ver o papai, mamãe. Por favor, me deixa vê-lo, implorou Ana, os soluços tornando suas palavras ainda mais difíceis de entender. Maria segurou firme o telefone, lutando para encontrar as palavras certas para confortar sua filha sem dar falsas esperanças. Eu sei, meu amor. Eu também quero muito que você veja o papai, disse Maria com voz suave, tentando transmitir segurança mesmo no meio da incerteza. Mas agora o papai está descansando e os médicos estão cuidando dele. Vovó está vindo para ficar com você e com o João até eu voltar, está bem? Foi uma conversa extremamente difícil, mas necessária. Maria precisava explicar para Ana que, por enquanto, eles não podiam ver Carlos no hospital. A menina resistiu um pouco mais, mas aos poucos a compreensão se fez presente em suas palavras, entrecortadas pelo choro. Está bem, mamãe, disse Ana com uma voz pequena, resignada à situação. Eu espero aqui com o João. Cuida bem do papai, por favor. As palavras de sua filha ecoaram no coração de Maria, reforçando sua determinação em ser forte não apenas por Carlos, mas por toda a família. Ela prometeu a si mesma que, assim que pudesse, traria Ana e João para ver o pai, mostrando-lhes que, juntos, eles poderiam superar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. Com o coração um pouco mais leve, sabendo que João entendera a gravidade da situação e estava pronto para assumir seu papel na ausência de Carlos, Maria desligou o telefone. Depois se viu envolvida por mensagens e ligações de seus colegas preocupados. Cada toque de telefone era uma demonstração de solidariedade e carinho, uma extensão de mãos amigas em um momento de crise. Eles não apenas pediram atualizações sobre Carlos, mas também ofereceram palavras de encorajamento e promessas de ajuda no que fosse necessário. Lembrou-se das vezes em que ela mesma estava do outro lado da linha, oferecendo apoio aos colegas em tempos difíceis. Agora, ela experimentou o conforto de saber que não estava sozinha nesta prova. Mensagens de texto expressavam votos sinceros de melhorias para Carlos. Os colegas organizaram-se rapidamente para cobrir suas responsabilidades no trabalho, garantindo que Maria pudesse permanecer ao lado de Carlos sem se preocupar com questões profissionais. Cada gesto de solidariedade era um lembrete do poder da comunidade e da importância dos laços construídos ao longo dos anos no ambiente de trabalho. Enquanto Maria se via rodeada por esse apoio caloroso, ela sentia seu coração se encher de gratidão por aqueles amigos que se mostravam tão presentes e generosos em seu momento de necessidade. A solidariedade dos colegas não apenas aliviou sua carga emocional, mas também fortaleceu sua determinação em estar ao lado de Carlos durante cada etapa desse desafio. Enquanto Maria aguardava ansiosamente na sala de espera, ela recebia atualizações esporádicas dos enfermeiros, cada notícia deixando-a mais tensa e apreensiva. A cirurgia de Carlos se estendia por um tempo que parecia interminável e a espera pelo resultado era agonizante. Finalmente, depois de uma espera angustiante, um dos médicos apareceu na sala de espera. O semblante sério e as palavras cuidadosamente escolhidas foram suficientes para fazer o coração de Maria gelar. O médico explicou que a cirurgia fora complexa e demorada, mas que eles haviam feito o possível para estabilizar Carlos. No entanto, havia perdido muito sangue e estava em estado crítico, e ainda precisava de cuidados intensivos nas próximas horas e dias. Maria sentiu como se o chão tivesse sido puxado de debaixo de seus pés. Ela segurou-se firmemente à cadeira para não desabar ali mesmo. A notícia era um golpe duro, mas Maria sabia que precisava manter-se forte por Carlos e pelos filhos. Ela sentia um misto avassalador de medo, tristeza e uma determinação feroz em não perder as esperanças. Ela olhou nos olhos do médico, buscando qualquer sinal de esperança ou orientação sobre o que poderia fazer para ajudar.
Cada respiração de Carlos era agora um motivo de tensão intensa, enquanto ela imaginava o que ele estava passando naquela cama de hospital. Após uma espera angustiante das 24 horas desde a cirurgia crítica de Carlos, os médicos finalmente deram a Maria a notícia que ela ansiava ouvir. Os sinais vitais de Carlos estavam mais estáveis e os riscos imediatos haviam diminuído. Ele iria permanecer em coma induzido inicialmente, ainda em estado grave, mas com um prognóstico mais otimista. Maria foi autorizada a entrar na UTI. Ela sentiu uma mistura avassaladora de emoções. O alívio por saber que Carlos tinha sobrevivido às primeiras 24 horas críticas era imenso, mas era acompanhado por uma profunda tristeza ao ver seu amado esposo conectado a tantos equipamentos médicos. O coração de Maria se apertou ao vê-lo assim, tão vulnerável e dependente dos cuidados intensivos, onde ainda ontem viu Carlos com saúde ao seu lado. Hoje a situação era o oposto. Ela se aproximou da cama de Carlos com passos hesitantes, sua mão tremendo enquanto segurava a dele com delicadeza. A pele dele estava pálida e seu rosto exibia os vestígios da batalha que ele havia enfrentado nas últimas horas. Maria lutava, mas era impossível conter as lágrimas, tentando encontrar palavras de conforto, mesmo sem ter a certeza de que ele poderia ouvi-la. Sentada ao lado de Carlos na UTI, Maria sentiu uma mistura complexa de gratidão pela vida dele, de dor pela provação que estavam enfrentando e de uma determinação silenciosa em apoiá-lo com todo o seu amor. Ela sabia que o caminho para a recuperação seria longo e cheio de desafios, mas estar ao lado dele naquele momento era tudo o que importava. Enquanto observava os monitores que exibiam os sinais vitais de Carlos, Maria rezava silenciosamente por sua melhora. Maria deitou sua cabeça no peito de Carlos para ouvir seus batimentos cardíacos. Era o som mais lindo do mundo e cada respiração dele era um lembrete de quão preciosa era a vida e de quão forte era o vínculo que os unia. Mais uma vez, ela prometeu a si mesma que estaria ali, ao lado de Carlos, em cada etapa da jornada de recuperação, mantendo a esperança viva mesmo nos momentos mais difíceis. A recuperação de Carlos foi um processo longo e desafiador, mas cheio de momentos de esperança e progresso. Carlos passou 9 dias na UTI, onde recebeu cuidados intensivos e monitoramento constante. Durante este tempo, Maria, os filhos, o pai de Carlos e os pais de Maria, bem como os 2 irmãos de Carlos, revezavam-se nas visitas sempre que possível, para garantir que Carlos nunca se sentisse solitário, mesmo estando inconsciente. Maria precisou antecipar suas férias do trabalho para poder dedicar todo o seu tempo e energia à recuperação de Carlos. Ela sabia que estar presente era fundamental, não apenas para o bem-estar emocional de Carlos, mas também para o seu próprio conforto e esperança. Cada dia na UTI trazia novos desafios, mas também pequenos sinais de progresso, que mantinham a família unida e otimista. Nos primeiros dias, Maria passava a maior parte do tempo ao lado da cama de Carlos, segurando sua mão e falando com ele sobre momentos felizes que compartilharam. Ela também passou a ler livros para ele, de temas que sabia que ele gostava. João e Ana, embora não pudessem ficar muito tempo na UTI, deixavam pequenos desenhos e mensagens para o pai, preenchidos de amor e esperança, que Maria guardava para quando ele fosse transferido para o quarto de enfermaria. O revezamento de visitas era cuidadosamente organizado. A mãe de Maria e outros familiares ajudavam a cuidar das crianças, permitindo que Maria pudesse estar presente no hospital sem se preocupar com as responsabilidades domésticas. A solidariedade da família e dos amigos foi crucial durante esse período difícil, oferecendo suporte emocional e prático. Finalmente, após 9 dias, tiraram Carlos do coma induzido, pois ele começou a mostrar sinais de melhora significativa. Ele abriu os olhos pela primeira vez, ainda fraco e confuso, mas consciente. Esse momento foi um marco na recuperação de Carlos, enchendo Maria e toda a família de esperança renovada. A notícia de que Carlos estava acordado trouxe uma onda de alegria e alívio, e Maria pôde finalmente sentir que os dias mais sombrios estavam ficando para trás.
Depois de ser transferido da UTI para um quarto de recuperação, Carlos ainda enfrentava um longo caminho de fisioterapia e reabilitação. No entanto, a presença constante de Maria, João e Ana e o apoio contínuo de amigos e familiares foram fundamentais para sua recuperação. Maria, com suas férias estendidas, pôde estar ao lado de Carlos a cada passo do caminho, proporcionando-lhe o amor e a força necessários para superar cada desafio. Carlos, apesar de sua constante dor física, estava imensamente feliz por saber que dentro daquela mulher pudesse ver a Maria que ele conhecerá há muitos anos atrás. Com o tempo, Carlos começou a recuperar suas forças. Cada pequeno progresso era celebrado com alegria e gratidão. O sorriso de Carlos ao ver seus filhos, a força renovada em suas mãos ao segurar a de Maria e a determinação em seus olhos mostravam que, apesar de todas as dificuldades, o amor e o apoio inabalável de sua família estavam ajudando-o a voltar à vida. A jornada de recuperação de Carlos foi uma prova de resiliência, amor e união. Depois de 24 dias internado, Carlos finalmente recebeu alta hospitalar. O momento foi marcado por uma mistura de emoções, alívio, alegria e gratidão. Embora ainda necessitasse de acompanhamento médico regular e sessões de fisioterapia para garantir sua plena recuperação, a notícia de que ele poderia voltar para casa foi recebida com entusiasmo por toda a família. Os médicos estavam surpresos e maravilhados com a recuperação de Carlos. Dada a gravidade de seus ferimentos, o fato de ele ter se recuperado sem sequelas significativas foi considerado um verdadeiro milagre. Eles atribuíram sua melhora não apenas aos cuidados médicos intensivos, mas também ao apoio constante e ao amor inabalável de sua família, especialmente de Maria. O dia em que Carlos voltou para casa foi cheio de emoção. João e Ana prepararam uma pequena festa de boas-vindas, decorando a casa com balões e cartazes feitos por eles mesmos. O sorriso no rosto de Carlos ao entrar na casa e ver sua família reunida e feliz foi indescritível. Maria, ao ver Carlos se recuperar de forma tão extraordinária, sentiu uma profunda transformação em sua própria perspectiva de vida. A experiência a fez reavaliar suas prioridades e seu papel dentro da família. Decidida a ser uma esposa totalmente disponível e presente para o marido e os filhos, Maria tomou uma decisão corajosa: sair do emprego para dedicar-se integralmente à sua família. Ela conversou com seus colegas e chefes, explicando suas razões e recebendo apoio e compreensão de todos. A decisão não foi fácil, mas Maria sentiu que era o caminho certo a seguir. Ela queria estar presente para cada momento importante na recuperação de Carlos e para cada instante precioso com João e Ana. Quando Maria começou a trabalhar na agência de turismo, Ana tinha apenas 3 aninhos. Naquela época, a família estava precisando muito de dinheiro e era necessário que ambos trabalhassem para sustentar a casa. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar. Carlos foi promovido no trabalho, conseguiu um bom plano de saúde para todos e passou a receber um ótimo salário. Então, Maria continuou trabalhando não mais por necessidade, mas porque queria. Ela gostava do trabalho, das amizades que fez e do senso de independência que conquistou. Mas quando Carlos ficou doente, Maria percebeu que o mais importante era estar ao lado dele e dos filhos. João e Ana estavam crescendo rápido e ela não queria perder mais nenhum momento precioso com eles. Assim, Maria decidiu que era hora de mudar suas prioridades. Conversou com todos no trabalho, explicou sua situação e, com muito apoio, optou por ficar em casa. Agora ela se dedicaria totalmente à recuperação de Carlos e à criação de João e Ana, vivendo cada dia com eles intensamente, sem arrependimentos. A partir daquele dia, a vida da família mudou significativamente. Maria se dedicou a cuidar de Carlos, ajudando-o em suas sessões de fisioterapia e acompanhando-o nas consultas médicas. Ela também passou mais tempo com João e Ana. Antes eles iam e voltavam de condução para a escola. Agora ela fazia questão de levá-los, participava ativamente de suas atividades escolares e momentos de lazer. A casa, antes um local de passagem rápida e encontros breves, tornou-se um verdadeiro lar,
repleto de amor, cuidado e união. Certa noite, depois de um momento de amor e intimidade que lembrava os primeiros anos de seu relacionamento, Maria e Carlos se deitaram juntos na cama, envoltos em uma tranquilidade rara e preciosa. O silêncio confortável entre eles era quebrado apenas pelo som suave de suas respirações. Maria, sentindo-se mais próxima de Carlos do que nunca, decidiu abrir seu coração e compartilhar algo que estava há muito tempo preso dentro dela. Maria se virou para Carlos, seus olhos refletindo uma mistura de arrependimento e amor profundo. Carlos, ela começou, sua voz suave, mas cheia de emoção. Eu preciso te pedir perdão. Perdão por ter sido a Maria de antes, por ter sido fria e distante. Eu acreditava que, acontecesse o que acontecesse, vocês sempre estariam ali quando eu chegasse. Mas quando percebi que poderia perder tudo o que conquistei, quase não tive tempo de me redimir. Eu me perdi em meio ao cansaço e às demandas do dia a dia e esqueci o quanto você e as crianças são importantes para mim. Carlos a ouviu atentamente, seus olhos fixos nos dela. Havia compreensão e uma ternura profunda em seu olhar. Ele respirou fundo antes de responder, sua voz firme, mas gentil. Maria, eu agradeço o seu pedido de perdão, mas quero que saiba que, de certa forma, Deus sabe o que faz. Esse acidente foi a pior coisa que já passei fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente foi um renascimento. Ele fez uma pausa, apertando a mão de Maria. Eu estava prestes a ir embora, Maria. Eu não estava aguentando mais a frieza e a distância. Sentia que nosso casamento estava se desmoronando e eu já não tinha forças para lutar. Mas esse acidente, ele nos forçou a parar e a reavaliar tudo. Nos fez perceber o que realmente importa. As palavras de Carlos tocaram fundo no coração de Maria. Ela não tinha ideia de que ele estava sofrendo tanto, que a situação havia chegado a esse ponto. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela enquanto Carlos continuava. Foi preciso esse sacrifício, essa dor, para que pudéssemos nos encontrar novamente. Deus sabe o que faz, Maria. Se não fosse por isso, talvez estivéssemos na mesma, ou talvez não estivéssemos mais juntos. Eu vejo isso como uma segunda chance, uma chance de fazermos tudo certo desta vez. Maria abraçou Carlos com força, sentindo um alívio profundo misturado com um renovado senso de compromisso. Eles ficaram ali, juntos, segurando-se um ao outro, absorvendo a magnitude do que haviam superado e do que ainda estavam construindo. Naquela noite, eles prometeram a si mesmos que nunca mais deixariam a rotina e o cansaço afastá-los. Prometeram que sempre seriam sinceros um com o outro, que se lembrariam constantemente do valor de cada momento juntos e que tratariam sua família com o amor e o respeito que todos mereciam. E assim, com seus corações unidos e suas promessas renovadas, Maria e Carlos começaram uma nova fase em suas vidas, mais fortes e mais próximos do que nunca. Meu querido, se você acompanhou essa emocionante jornada até aqui, gostaria de convidá-lo a interagir comigo nos comentários. Escreva "Deus me ama", para que eu saiba quem escutou a história até o final. Não vá embora ainda. Vamos juntos refletir sobre os aprendizados que podemos tirar dessas experiências e como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas. A história de Maria e Carlos é um lembrete contundente sobre as consequências devastadoras de viver uma vida de aparências. Maria, que sorria e espalhava gentileza para estranhos e colegas de trabalho, esqueceu-se completamente de aplicar esses mesmos princípios básicos em sua própria casa. Sua frieza e indiferença transformaram o ambiente familiar em um lugar de solidão e desolação emocional. O choque do acidente de Carlos foi um despertar doloroso para Maria. Ela teve que encarar a dura realidade de que suas atitudes negligentes estavam destruindo seu casamento e prejudicando profundamente seus filhos. Não foi apenas um momento de reflexão. Foi uma revelação dolorosa de sua própria hipocrisia. Escuta com muita atenção agora. Abra seus ouvidos e grave na mente. A família é o nosso porto seguro, o alicerce que nos sustenta em meio às tempestades da vida.
E quem ousa questionar que eles merecem menos do que sua atenção, seu carinho e seu melhor? Ninguém. Minha mãe, sábia como só ela, sempre me dizia: filha, a família é sagrada. Honre-a acima de tudo. E ela tinha toda a razão. É louvável sermos educados com todos, pois a harmonia social é essencial. Mas jamais confunda gentileza com intimidade. Faça um pacto consigo mesmo. A partir de hoje, a família será sua prioridade absoluta. Não espere uma tragédia para acordar para essa verdade. Cultive o amor e o respeito em seu lar, pois são esses os pilares que sustentam a felicidade genuína. Tire aquela louça especial do armário, prepare um banquete digno de reis e não apenas para visitas. Sua família merece o melhor de você, não as migalhas que sobram depois de impressionar os outros. Não deixe o tempo passar em vão. Abrace seus familiares a cada dia, como se fosse o último. Nunca saia de casa sem dar um beijo, um abraço. Se precisar se atrasar no trabalho, na escola, então o faça, mas não deixe de se despedir. Viva intensamente cada momento, sem espaço para arrependimentos. A vida é um sopro, e o amor pelos nossos é o que nos dá força para seguir em frente. Lembre-se, somos apenas grãos de areia neste universo, mas dentro do nosso lar, cercados por aqueles que nos amam, somos gigantes. Não troque essa riqueza por nada neste mundo. Se a sua casa não reflete essa união, se o amor e o respeito não permeiam seus laços familiares, não se desespere. É possível transformar essa realidade. A mudança começa com você. Então, seja a mudança que você deseja ver em sua família. Sua atitude positiva e proativa contagiará a todos, inspirando-os a também buscarem a união e o amor. Assuma a responsabilidade de cultivar um ambiente familiar harmonioso. Elimine as mágoas do passado, peça perdão quando necessário e esteja disposto a ouvir e compreender o outro. Não espere pelo amanhã. Comece hoje mesmo a construir a família dos seus sonhos. A felicidade genuína e a verdadeira riqueza estão ao seu alcance. Basta você estender a mão e acolher seus entes queridos com o coração aberto. Transforme seu lar em um refúgio de amor, onde cada um se sinta acolhido, respeitado e valorizado. Essa é a chave para uma vida plena e significativa, rodeada pelas pessoas que mais importam. Honre seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus cônjuges. Cultive esses laços com amor, respeito e dedicação. Eles são o seu porto seguro, o seu tesouro mais valioso. E nunca os esqueça por vaidades passageiras. Comece hoje mesmo a transformar suas prioridades. Acorde para o que realmente importa e desfrute da felicidade genuína que só o amor verdadeiro pode proporcionar. Se você gostou dos meus conselhos, inscreva-se no canal. Deixa seu like e compartilha com amigos e familiares. Vamos ajudar as pessoas que vivem desta maneira. Assista a outros vídeos do canal. Tenho a certeza de que irá auxiliá-lo na sua busca por autoconhecimento e uma vida plena.